Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jorge falando. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos falar sobre interpretação bíblica. Nós vamos entrar já num outro assunto, que é o assunto de hermenêutica, interpretação, mas também tem a ver amplamente com o estudo da Bíblia, com a bibliologia em si. São, digamos assim, são disciplinas da área teológica que estão muito próximas, tá? E aí hoje a gente vai ter uma introdução aqui sobre interpretação bíblica. Na nossa proposta do culto de doutrina, nós não temos como dar um curso muito, como é que posso dizer, muito aprofundado acerca do tema. Interpretação bíblica é um assunto muito rico. A gente poderia falar aqui sobre estilos de interpretação, sobre maneiras, como os pais da igreja leram a Bíblia. Aí isso já exigiria muito mais tempo de nós, exigiria um conteúdo muito mais extenso de estudo. Portanto, nós vamos nos concentrar nesse momento em dar uma introdução, um panorama geral de como se interpreta a Bíblia Sagrada, ou pelo menos quais são suas regras principais. Tá bom? Antes disso, vamos resumir um pouco do que nós já vimos até o momento aqui nessas aulas que nós estamos ministrando, né? O que é que nós vimos até o momento? Uma das primeiras coisas que nós vimos é que a gente conheceu sobre a importância da Bíblia, de se conhecer sobre a Bíblia, de entender como ela foi formada, qual é a sua base, qual é a sua intenção principal. E a intenção principal da Bíblia é nos revelar a Deus, revelar a ação de Deus em favor do homem, a história da redenção. Falamos também um pouco sobre confiabilidade da Bíblia. A Bíblia é um livro confiável, por quê? E aí abordamos na segunda aula sobre isso, sobre a confiabilidade da Bíblia. E, por último, a última aula, a aula mais recente que está aí publicada no canal do YouTube, nós falamos sobre a origem e a formação da Bíblia. Como ela se formou ao longo dos séculos, como foi feito o seu processo de construção, de separação, qual é o livro inspirado, qual é o livro não inspirado, por que esse livro é inspirado, por que esse livro não é inspirado. Então tudo isso a gente entrou com mais detalhes na aula passada. Então essas aulas elas devem ter servido para nós para entendermos que a Bíblia ela é um livro sobrenatural, é um livro inspirado por Deus, revelado por Deus a nós, e ele é a nossa regra máxima em assuntos de fé. É na Bíblia que nós encontramos a revelação de Deus em Cristo. Então, por isso ela se torna a nossa regra, a nossa bússola orientadora em assuntos de espiritualidade. Por isso é tão importante estudá-la, por isso é tão importante interpretá-la. Então, é importante que nós conheçamos a Bíblia, a sua importância e esses detalhes, porque tudo isso nos mostra que a gente precisa de uma boa interpretação para compreender a sua mensagem. Tudo isso que a gente viu sobre a Bíblia até o momento vai abrindo o nosso entendimento a respeito de que é importante fazermos uma boa interpretação da sua mensagem, por tudo que ela é, por sua história, por sua importância. E aí nós entramos no campo da interpretação bíblica. E a interpretação bíblica ela se mostra necessária por conta dos distanciamentos. E aí eu quero começar agora a falar da importância da interpretação bíblica. A interpretação bíblica é importante por conta de um detalhe, mas um detalhe enorme, chamado distanciamentos. Quais são os distanciamentos que a gente precisa se preocupar? Existem 3 distanciamentos que são essenciais, que a gente possa entendê-los para poder superá-los. E eles falam a nós a respeito da interpretação bíblica.
O primeiro distanciamento que eu queria destacar com vocês são os séculos que nos distanciam dos autores bíblicos. Nós estamos distantes dos autores bíblicos séculos e séculos e séculos. A Bíblia é um livro milenar. Ela tem mais de 1.600 anos de existência. 1.800 anos, digamos assim. Ela é um livro milenar. Existem textos na Bíblia que são muito mais antigos do que isso. Eu estou falando a partir do momento em que o cânon foi fechado, por volta do século IV. Mas nós temos um distanciamento temporal enorme entre nós que lemos a Bíblia e o autor que produziu aquele texto que hoje nós lemos. Isso é o primeiro distanciamento. Um segundo distanciamento que a gente precisa destacar é a cultura. Então nós temos culturas totalmente diferentes. A cultura de hoje, a cultura que os homens do nosso tempo constituíram, é uma cultura muito diferente. Um modo de pensar, um modo de ver a vida, a sociedade, a família, as relações. A cultura é totalmente diferente. Nós vivemos distanciados culturalmente séculos e séculos e séculos. Então, nós temos um distanciamento além de temporal, também um distanciamento histórico-cultural. A história e a cultura do nosso povo e do povo bíblico é totalmente diversa. E também temos um distanciamento linguístico, porque a Bíblia ela foi escrita em pelo menos 3 idiomas. Acredita-se que grande parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, com alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento, alguns textos também em aramaico, mas a grande parte do Novo Testamento, é todo constituído em língua grega, e não é o grego falado hoje. O grego de hoje não é o grego do tempo da Bíblia. O grego bíblico é chamado de grego koiné. O hebraico da Bíblia também não é o hebraico que hoje o povo de Israel fala lá em sua terra. A língua hebraica não é a mesma da Bíblia. É uma língua semelhante, claro, mas não é a mesma língua falada nos tempos bíblicos. E o aramaico é praticamente uma língua morta no mundo. Poucas tribos na região do Oriente Médio ainda falam aramaico. Então, nós temos um distanciamento linguístico enorme, porque são línguas que não são mais faladas, que nós temos um distanciamento muito grande para entender e compreender o sentido de suas palavras. Até hoje, para você ter ideia, no trabalho de tradução bíblica, existem palavras que nós não conseguimos traduzir exatamente porque é difícil, é quase impossível resgatar o sentido original que aquela palavra tinha. Por aí nós tiramos como é diferente, como é distante, o distanciamento linguístico também é enorme. E por que eu estou falando desses distanciamentos? Eu quero que você repare nessa imagem que eu coloquei aí no slide. Você está vendo um abismo, passa um rio por baixo desse abismo, está passando um rio e tem uma ponte em cima onde um trem passa, ligando esses dois espaços. A ponte faz a ligação entre esses dois espaços e o abismo. Essa imagem representa mais ou menos o exercício daquele que busca fazer uma boa interpretação bíblica. O trabalho de interpretação bíblica é um trabalho de construção de ponte. Porque nós, hoje, distantes do mundo, da língua, dos autores bíblicos, estamos distantes de tudo em relação a eles, a nossa busca é em construir essa ponte para tentar, ao máximo possível, diminuir, encurtar esse distanciamento que existe entre o autor e o leitor, aquele que escreveu e aquele que hoje lê. Nós tentamos, com a interpretação bíblica,
encurtar essa distância. Para quê? Para aumentar a capacidade de compreensão da Bíblia. Nós precisamos, como bons intérpretes, fazer essa ligação, essa ponte. Por isso que eu digo, desde o início da nossa proposta de estudar sobre a Bíblia, que a intenção dessa proposta, pelo menos a intenção que eu sinto de Deus no meu coração com vocês, é uma proposta de elevar a nossa capacidade para que nós possamos aprender com o tempo a construir essas pontes, para que a nossa leitura saia do nível raso e possa ir para o nível mais profundo. Para ir para o nível mais profundo, essas pontes precisam ser construídas, essas pontes de entendimento, essas pontes que me levam a entender a mentalidade do autor, a entender o contexto onde aquele autor vivia, qual era o contexto cultural, como é que a sociedade se organizava, como é que era a visão de mundo daquele povo. E os detalhes linguísticos são muito importantes. Então, claro, eu estou falando aqui, gente, de distanciamentos que nós não vamos, como eu posso dizer, não vamos eliminar todos. Nós não vamos conseguir eliminar todos esses distanciamentos. Na verdade, isso é um trabalho muito aprofundado de exegetas, de hermeneutas, de pessoas que se dedicam exclusivamente para fazer um estudo mais profundo e acadêmico mesmo. Mas nós precisamos, de alguma forma, tentar essa aproximação. A nossa leitura ela precisa ser uma espécie, digamos assim, de viagem no tempo. Eu preciso me transpor, eu preciso me colocar naquele momento, aonde aquele autor está, escrevendo para aquele público, para entender a mensagem central e depois trazer para o dia em que eu estou vivendo hoje. Então, isso é um princípio de interpretação. Encurte o distanciamento para você poder entender melhor a mensagem que Deus queria dar através do autor, a intenção original daquele autor, para você assim trazer para o seu contexto hoje. Só que para fazer isso, para a gente construir pontes, nós precisamos observar alguns princípios. E na aula de hoje eu quero falar de alguns princípios de interpretação bíblica. Eu não vou falar de todos, porque seria muito extenso, são muitos princípios. Eu tentei condensar, unir, juntar os princípios que são parecidos, transformar tipo num grande princípio, para que a gente pudesse aqui fazer um entendimento melhor, certo? Então, aqui o que eu vou dar, como eu estou falando, é uma introdução para que você possa depois, com calma, se aprofundar nessa ideia. Vejamos então o primeiro princípio de interpretação bíblica, que eu chamo de princípio da analogia da fé. Esse termo, analogia da fé, ele foi primeiramente defendido por Orígenes. Não sei se você lembra da aula que a gente falou sobre a formação do cânon bíblico. Orígenes foi um dos grandes pensadores, um dos grandes pais da igreja, e que contribuiu muito para o estudo da interpretação bíblica. Ele cometeu alguns erros, enfim. Ele tem algumas falhas registradas aí na história, mas ele também contribuiu muito para uma abertura maior do nosso entendimento a respeito das Escrituras. E Orígenes, ele usava esse termo analogia da fé, que depois foi um termo resgatado pelos reformadores. A analogia da fé é um princípio que afirma que um texto deve ser interpretado pelo contexto geral das Escrituras e não de maneira isolada. Ou seja, a Bíblia se auto-interpreta, porque como ela é de fato inspirada por Deus, a Bíblia só pode depender de si mesma para ser compreendida. Então, quando eu leio um texto e quando eu tento interpretar esse texto,
eu preciso olhar para dentro das Escrituras, para o contexto geral das Escrituras, e não tentar interpretar aquele texto de maneira isolada. Isso também significa dizer que para eu entender um texto da Bíblia, eu não preciso recorrer a outros textos fora da Bíblia. Então, a Bíblia ela tem autoridade para se auto-interpretar. Eu não preciso recorrer a um livro apócrifo, eu não preciso recorrer a um livro filosófico, eu não preciso recorrer a nenhum livro poético, a nenhum outro livro da antiguidade, porque a Bíblia ela se auto-interpreta. Porém, em cima disso que eu estou falando, eu quero abrir só um pequeno parêntese. Ler, por exemplo, um livro de filosofia antiga, compreender algo a respeito do que algum livro apócrifo escreveu, isso vai somar, vai ampliar a sua capacidade de entender certas colocações que estão na Bíblia. Porque a Bíblia ela não foi um livro escrito de forma blindada, ou seja, os autores que escreveram os livros, eles estavam imersos em suas culturas. Ou seja, eles estavam sendo influenciados de alguma forma, sim, pelo meio em que viviam. Só que eu não dependo disso para poder entender o verdadeiro sentido do texto. Eu posso, por exemplo, pegar alguma citação de um historiador romano, eu posso pegar alguma citação, por exemplo, de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, e muita coisa que Flávio Josefo diz em seus livros ajuda-nos a entender um pouco mais do mundo em que viveram, por exemplo, os profetas, o mundo que viveu Jesus. Dá para a gente entender muita coisa, mas eles não são, como é que eu posso dizer, eles não são essenciais, fundamentais para se entender o texto bíblico. O texto bíblico ele é entendido por si só. Eu preciso ter o contexto geral das escrituras para interpretar textos que eu possa, de alguma maneira, ter dificuldade. Eu citarei um exemplo agora para que você possa entender um pouco daquilo que eu estou colocando aqui para você. Tem um texto de Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está falando aqui da doutrina da justificação, e aí você pode ter um contato inicial com esse texto e tentar entender melhor o que Paulo está querendo dizer com o justo viverá pela fé. Note que Paulo está citando algum escrito. Quando Paulo usa essa expressão como está escrito, geralmente ele está se referindo à escritura hebraica, aos textos do Antigo Testamento. Então ele está fazendo uma referência a alguma citação que ele resgatou do Antigo Testamento e trouxe na hora que estava compondo a sua carta aos Romanos. E nós entendemos com isso que a gente precisa, para entender melhor o texto, a gente precisa entender essa citação. E a citação nós encontramos em Abacuque, capítulo de número 2, verso 4. É daí que Paulo tira a referência, é desse texto do profeta Abacuque que ele retira a referência para compor o seu texto lá em Romanos. E Paulo não está compondo somente um texto em Romanos, ele está compondo toda uma doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé. Para eu entender a doutrina da justificação, eu tenho que entender os argumentos que Paulo está usando. E Paulo cita Abacuque. Aí, quando você vai para Abacuque, você compreende ainda mais o que o autor está dizendo, porque a forma como Abacuque escreveu o versículo é diferente da forma que Paulo escreve. Paulo escreve: o justo viverá pela fé. O profeta modifica a sequência. Na verdade, quem modificou foi Paulo, lógico. Porque Abacuque diz: o justo, por fé, viverá. E, em algumas traduções, essa palavra fé ela é compreendida no sentido de fidelidade. O justo, por sua fidelidade, viverá. Por fé, tendo fé, viverá. E essa colocação de Abacuque faz muito mais sentido
na doutrina da justificação pela fé do que a própria afirmação de Paulo. Então, é um exemplo que eu estou lhe dando que quando você faz a conexão do texto que você está lendo com outro texto, você nota que a Bíblia se auto-interpreta e ao visitar aqui Abacuque, a minha compreensão a respeito da doutrina da justificação se amplia, porque o texto de Abacuque soma. A citação que está em Abacuque, ela soma dentro da ideia que está sendo construída pelo apóstolo Paulo. Então, é importante a gente entender isso. Esse é um exemplo claro de como a Bíblia se auto-interpreta. Outra coisa que o princípio da analogia da fé acaba nos mostrando, nesse exemplo que eu coloquei de Paulo, é que Paulo, ao defender a doutrina da justificação pela fé, ele não está fazendo uma doutrina isolada. Ele não está construindo um pensamento, uma ideia isolada do restante da tradição judaica, dos que vieram anteriormente a ele. Ele não está construindo algo do zero. Ele está construindo uma ideia que já estava presente nos profetas de Israel. E aí você tem que lembrar daquela nossa aula, onde a gente colocou aquela foto da Bíblia como o primeiro texto linkado da história, porque a Bíblia ela é cheia de autorreferências. Um texto que está no Antigo Testamento tem uma referência no Novo, um texto que está no Novo faz conexão com o Antigo. Então lembre-se sempre da Bíblia como um texto de hiperlink, ele está bem costurado, ele está bem conectado às expressões. Então você não vai encontrar algo na Bíblia que outra passagem não venha explicar. Naquilo que é matéria de fé, naquilo que tem a ver com a doutrina da revelação de Cristo, a doutrina da salvação, da redenção do homem, nisso a Bíblia ela concorda plenamente do início ao fim. Claro que há passagens obscuras, claro que há passagens que a gente não tem como interpretá-las, claro que há afirmações difíceis dentro da Bíblia, mas essas afirmações elas não afrontam as doutrinas centrais. Então, quando eu digo que a Bíblia é um texto de hiperlink, é porque a Bíblia, em suas doutrinas centrais, ela está fortemente amarrada em todas as suas páginas. Você encontra referência tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, um texto que precisa de maior clareza, você encontra em uma outra passagem algo que vai te dar maior clareza em relação àquilo. Então, a Bíblia, ela se auto-interpreta nas suas doutrinas principais e nós precisamos praticar esse princípio se nós queremos, de fato, encurtar aquela distância, criar pontes para entrar em contato com o contexto em que a escritura foi produzida, ok? Esse segundo princípio, ele praticamente é uma derivação do primeiro. Ele só existe porque existe o primeiro. Se a Bíblia ela se auto-interpreta, então o bom intérprete bíblico, o bom é aquele que se dedica com esmero na prática da interpretação das Escrituras, essa pessoa ela precisa buscar conhecer o ensinamento geral da Bíblia, o ensinamento geral do livro e o ensinamento geral do texto. Então, ele precisa entender as temáticas que formam a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada ela é composta por vários temas, por várias doutrinas principais. E quanto mais eu conheço essas doutrinas, quanto mais eu compreendo como elas estão constituídas nas páginas das Escrituras, maior é a minha capacidade de interpretação. Então eu preciso conhecer plenamente o que Deus está dizendo através de toda a Escritura. O que é que Deus, qual é a intenção de Deus, o que Deus está querendo nos passar em toda a Escritura Sagrada. Depois eu preciso afunilar um pouco mais isso. Eu preciso entender qual é o tema geral do meu livro, do livro que eu estou lendo. Digamos que eu comece a fazer algum estudo, eu comece a estudar a Bíblia e eu escolho um livro e eu seleciono lá o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo. Eu vou ler 1 Coríntios, vou estudar, eu vou me dedicar a estudar e entender essa carta. Então,
eu tenho que entender o tema geral da carta. O que é que essa carta, qual é o tema geral dela, quais são os temas que envolvem essa carta. E aí eu estou lendo lá 1 Coríntios, eu começo a ler o capítulo 7. Eu tenho que tentar entender que ideia Paulo está construindo a partir daquele capítulo 7. E aí eu preciso conhecer os capítulos anteriores e posteriores daquela passagem em especial que eu estou querendo entender. Então, digamos que eu estou lendo lá 1 Coríntios capítulo 7, sei lá, versículo 10. Estou chutando aqui, tá, gente? E aí eu quero interpretar essa passagem. Eu preciso fazer um exercício de funilamento. O que é que a Bíblia tem como tema central? O que é que a primeira carta aos Coríntios tem como tema central? E o que é que especificamente aquele capítulo 7 está trabalhando? Eu preciso entender qual é o tema geral daquele capítulo. Uma das vantagens, gente, de Bíblia de estudo é que ela economiza um tempo muito bom nesse sentido. Por exemplo, eu estou aqui olhando a minha Bíblia de estudo, eu peguei aqui uma Bíblia de estudo que eu tenho, a Bíblia de estudo anotada, por exemplo, e aí no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele começa dizendo aqui que esse capítulo ele vai tratar de alguns temas a respeito de casamento. Então ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre o tema do divórcio, o tema do celibato. E aí eu preciso entender o tema geral do capítulo, entendendo o tema geral da carta. 1 aos Coríntios é uma carta que Paulo escreve para corrigir erros doutrinários da igreja. A igreja de Corinto estava mergulhando em uma série de falhas, de erros de ordem doutrinária e também de ordem litúrgica, cultica. Eles tinham problemas na celebração dos seus cultos, eles tinham problemas de relacionamento, enfim. Era uma igreja que estava mergulhada em muitas dificuldades. Então Paulo recebe uma série de perguntas sobre casamento e ele começa a responder na carta. Então, quando eu entendo todo esse contexto, eu tenho todo esse background, aí eu começo a compreender melhor por que Paulo faz certas afirmações das quais ele fez aqui no capítulo 7, tá bom? Com isso, gente, a gente precisa entender que buscar a intenção geral das escrituras e buscar a intenção do autor naquele texto específico vai te ajudar bastante a interpretar a Bíblia. Deixa eu trabalhar com vocês aqui um exemplo bem prático. O texto de Filipenses é um dos textos que foi mais usado pelos crentes ao longo dos últimos anos. É um dos textos que talvez foi mais violentado na sua interpretação, um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, por causa de falharmos nesse segundo princípio, que é buscar entender o tema geral da Bíblia, do texto e do capítulo que nós estamos lendo. Filipenses 4,13 é aquele famoso texto: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou alguns têm, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase ela já virou adesivo de carro, ela já virou frase de camisa, de culto de vitória, frases de construção de teologia triunfalista, que faz com que a gente negue a realidade dos problemas e diga que está tudo certo, que a gente consegue todas as coisas. Então esse texto ele foi essa frase, eu acredito que das frases bíblicas ela foi uma das mais distorcidas, simplesmente por não se respeitar essa regra que nós estamos falando aqui hoje. A frase posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece, é uma frase muito forte, mas é uma frase que ela está mal formulada. Tem uma palavra que deveria estar aí e não está. Ela está subentendida. Mas essa palavra que deveria estar, mas não foi escrita, mas que faz parte do sentido do texto,
Tem coisas, gente, que faz parte do sentido do texto e não está escrito, mas a gente precisa perceber que aquela ideia está no texto, mesmo que ela não esteja escrita dentro do texto. Então, existe uma palavra que não foi escrita, mas que ela faz parte da interpretação desse versículo. E que para a gente descobrir essa palavra, a gente tem que fazer esse exercício de buscar o contexto. Então, para entender o contexto, eu preciso voltar e ler o versículo anterior. Olha o que diz o versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Se eu pego esse texto, leio esse versículo e depois leio tudo posso naquele que me fortalece, juntando os dois versículos, você entende que existe uma palavra subentendida chamada suportar. Por isso que alguns autores propõem que a tradução deveria ser: posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que em Deus ele aprendeu a viver bem, não importa as circunstâncias. Ele aprendeu em Deus graça, contentamento, mesmo nos momentos mais difíceis ou nos momentos de maiores fartura e felicidade que ele viveu. Então ele está dizendo, não é que Deus dá a ele um poder para sair enfrentando, para sair peitando tudo, para sair declarando vitória, declarando palavra profética, nem nada disso. O texto, quando diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dando para nós uma espécie de poder sobrenatural, uma carta branca para que você possa sair e decretar e profetizar. Não, a questão não é essa. Ele está falando, baseado no versículo imediatamente anterior, que por ele ter aprendido a viver em toda e em qualquer circunstância, ele entende que aprendeu isso porque Deus o ensinou. Deus o fortaleceu para viver na situação ruim quanto na boa. Por isso a frase melhor seria: tudo posso suportar naquele que me fortalece. Isso é um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês da necessidade que nós temos de respeitar essa segunda regra. Eu não posso pensar um texto isolado, um versículo isolado da Escritura e tentar construir em cima dele uma teologia, uma doutrina, quando eu não respeito o contexto que ele está inserido, quando eu não respeito o contexto ali onde ele está inserido. Eu citei, por exemplo, eu citei 1 Coríntios, capítulo número 7, e um dos temas lá é Paulo defendendo o celibato. É Paulo afirmando que aqueles que desejam servir a obra, eles deveriam se manter sem casamento, não se casar. Esse é um dos textos básicos, por exemplo, da doutrina católica do celibato dos padres. Quando eles precisam de um referencial bíblico, eles vão em cima desse texto. Porém, esse texto ele não está formando uma doutrina. Esse texto sobre o celibato, ele não está formando uma doutrina específica. Até porque esse capítulo tem horas que Paulo faz variações e diz: agora é eu que digo e não o Senhor. Então, não é muito claro a hora que Paulo está emitindo uma opinião pessoal ou a hora que ele está falando sobre Deus, o que realmente Deus está dirigindo à igreja. E segundo, por que Paulo defende o celibato? Aí eu preciso sair do contexto do versículo e ir para o contexto da história. O Paulo,
que está escrevendo esta carta aos Coríntios é o Paulo evangelista. É o Paulo que crê firmemente que os dias estão abreviados, que o Senhor voltará. Se você ler 1 Tessalonicenses, Paulo fala da volta iminente de Jesus. Paulo fala, nós os que estamos vivos veremos o Senhor. Então Paulo tinha uma crença muito forte em seu coração de que aqueles dias que ele estava vivendo eram os últimos dias. Eram os dias finais. Jesus estava voltando. E Jesus estava voltando assim em questão de dias, de meses, ou quem sabe alguns poucos anos. E aí Paulo entende que a urgência da igreja para pregar o evangelho, para alcançar o mundo, espalhar a mensagem do evangelho, é mais importante do que o casamento. Então, dentro da mentalidade da missiologia de Paulo, faz sentido ele dizer que é melhor que o solteiro não se case para servir ao Senhor. Mas esse texto, pensado, retirado do seu contexto histórico-cultural, se lembra que eu falei do distanciamento histórico-cultural? Quando eu penso um texto desse, retiro ele do contexto histórico-cultural e trago ele sem critério, lendo ele literalmente, tentando aplicar ele para os meus dias, eu vou causar diversos problemas. Vou causar aberrações dentro da igreja. E nós já vimos isso acontecer muito. E geralmente houve, pelo menos na história da igreja evangélica, houve muitas aberrações interpretativas que oprimiram principalmente as mulheres. A questão da roupa, da vestimenta da mulher, do cabelo, de não poder cortar o cabelo, de não poder cuidar da aparência, é tudo uma leitura irrefletida, uma leitura sem base interpretativa, onde eu penso um texto fora de um contexto, onde não há outro texto da Bíblia toda que dê parâmetro para aquilo que eu estou fazendo, e aí eu crio doutrina. Por isso, irmãos, uma das verdades da interpretação bíblica é que não se pode criar uma doutrina, não se pode criar um ensinamento de versículo isolado. Uma doutrina, ela precisa ter forte embasamento bíblico, de preferência no Antigo e no Novo Testamento, para poder fazer uma análise da universalidade daquela doutrina. Aquela doutrina ela é universal, ela se aplica a qualquer contexto humano, a qualquer tempo. Porque na Bíblia existe doutrina imutável, doutrina além do tempo, que não depende do tempo, do contexto, e existem ensinos que foram para aquele tempo. Existem ensinos contextuais na Bíblia. Quando você começa a interpretar a Bíblia, você começa a ver o que é um ensino eterno, o que é um ensino que permanece para os dias de hoje e quais são os ensinos que cabem àquele contexto histórico-cultural. Alguns, por exemplo, eu citei para vocês aqui na aula agora o caso do cabelo, e alguns historiadores já afirmaram, pesquisadores, que um dos motivos de Paulo exigir, por exemplo, que a mulher mantenha o cabelo longo, comprido, que é o véu, tem muito a ver com o local. Aquele local para onde Paulo está escrevendo, naquela igreja daquela região, em Corinto, havia um culto a Afrodite, a deusa do amor, e nesse culto se usavam prostitutas dentro do templo de Afrodite. As sacerdotisas, elas tinham função de se prostituírem nos cultos. Era um culto com um alto teor sexual. E aí, essas prostitutas geralmente elas usavam cabeça raspada. Era como se Paulo estivesse falando de um sinal de diferenciação. Mas, em cima do que eu estou falando, você percebe logo que é uma questão de contexto histórico que não tem nada a ver com os nossos dias, que não se aplica para os dias de hoje.
que não têm aplicabilidade direta. Portanto, a gente precisa fazer essa leitura mais profunda, respeitando o tempo histórico, respeitando o distanciamento e fazendo a aplicação. Por isso, quando você lê um texto e achar que aquele texto tem uma verdade para você, na boa interpretação, a gente lhe recomenda: compare esse texto com outros. Tente ver se aquele ensino que você está vendo naquele versículo é um ensino de toda a Escritura ou é um ensino para aquele momento, ou é um ensino para aquele contexto. E a terceira e última regra que eu quero trabalhar hoje é a regra sobre o gênero literário. Tenha atenção com o gênero literário que você está lendo. A Bíblia é um livro que possui vários gêneros literários dentro dela. E cada gênero literário, ele tem uma interpretação própria. Ele tem uma interpretação que é uma interpretação que só cabe a ele. Por exemplo, os salmos, eles são canções e poesias. Como que eu devo interpretar uma poesia? O Apocalipse é um livro que mistura escatologia. O que é escatologia? Essa palavra, para quem ainda não conhece, escatologia é doutrina das últimas coisas, ensinamentos a respeito do fim dos tempos. Então, o Apocalipse é uma mistura de escatologia com crítica social. Há muitos elementos no Apocalipse que é uma crítica à sociedade da sua época, é uma crítica profética. Então ele mistura profecia com escatologia. E nem tudo que é escatológico é profético. E vice-versa. As cartas de Paulo, por exemplo, elas são cartas de orientação. Elas têm um cunho didático, elas têm um cunho orientador. Elas querem construir doutrina. Então, como é que eu devo ler uma carta como a de Paulo e ler um salmo da mesma forma, com as mesmas ferramentas, buscando a mesma coisa? É claro que não. Cada gênero literário a gente tem que aprender a ler de um jeito. A poesia, ela é para ser lida de uma forma e as cartas de Paulo é para ser lidas de outra forma. Geralmente essas duas formas elas oscilam entre a interpretação alegórica e a interpretação literal. Para que você entenda, eu vou dar um exemplo. Eu pego um texto do Salmo que diz que Deus cavalga no céu nas costas de um querubim. Isso é uma imagem poética. Deus não faz isso. É uma forma poética, é uma descrição poética que o autor está colocando para falar da grandeza de Deus. O Apocalipse ele cita, por exemplo, monstros de 7 cabeças, monstros com tantos chifres e olhos. É claro, é lógico, que como o Apocalipse é uma mistura de escatologia e uma crítica social velada, porque naquele tempo de perseguição, a crítica ao Império Romano não poderia ser direta, não poderia ser tão clara, porque lembre-se, a igreja estava sendo ali perseguida. Nós entendemos, por exemplo, que João do Apocalipse, ele está escrevendo numa prisão em Patmos, uma ilha que era considerada uma ilha-prisão, uma ilha para onde se mandava prisioneiros. E João, o João de Patmos é um João perseguido pelos judeus e por toda a estrutura do Império Romano. Então ele não pode fazer uma crítica direta ao imperador. Ele não pode fazer uma crítica direta ao Império Romano. Ele vai usar o quê? De metáforas. A linguagem apocalíptica é uma linguagem metafórica. O dragão de 7 cabeças não é um dragão real que vai vir sobre a terra naqueles dias. Nós não vamos ver um monstro dos livros do Senhor dos Anéis caindo aqui sobre a terra e destruindo tudo. Não é dessa maneira. Então nós precisamos ler
um texto apocalíptico respeitando as suas alegorias. Então eu vou fazer uma leitura muito mais alegórica, respeitando a metáfora, tentando interpretar o símbolo para aplicar para os meus dias. Mas tem coisas que não são de interpretação simbólica, elas são coisas mais literais. Tem ensinos na Bíblia que são literais. Quando Paulo fala que aquele que abrir a sua boca e confessar a Cristo, quando ele fala lá em Romanos, capítulo de número 10, quando ele fala sobre confessar com os lábios, ele está falando do ensinamento da confissão de Cristo. Nós temos que confessar a Cristo Jesus. Não está cabendo ali uma interpretação alegórica. Ele não está colocando uma expressão para você alegorizar, buscar o significado, o sentido oculto que está oculto daquilo. Ele está sendo direto. Quando ele diz que a ceia deve ser celebrada de tal maneira, daquele jeito ali, para se ter cuidado para que não fiquem pessoas sem comer durante a ceia, ele não está colocando um ensino que tem que ser alegorizado. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo nisso aqui. Não, ele está sendo direto. Tem coisas que precisam ser lidas respeitando o sentido literal. Esse é um princípio que está dentro desse aqui. Quando eu respeito cada gênero literário, eu devo procurar ler cada gênero literário da forma que ele exige ser lido. Mas a Bíblia ela deve ser lida dando preferência a sentido literal. Eu preciso ler a Bíblia dando preferência ao sentido literal dela. Se há um texto que visivelmente me dá a entender que aquele sentido literal não cabe, aí eu passo a usar o método de alegoria. Aí eu tento buscar o símbolo, interpretar o sentido que está por trás daquela figura que foi colocada ali no texto. Então a gente precisa compreender bem isso. Cada gênero literário define a maneira como eu leio. Um outro exemplo que eu quero dar é um exemplo, por exemplo, das parábolas. Se você pegar, por exemplo, Lucas 18, você vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, você vai ver uma parábola bastante conhecida. Lucas 18, ele fala do fariseu e do publicano, a partir do verso 9. Você lê a comparação que Jesus faz da oração do fariseu e da oração do publicano, e aí você vai tirando alguns ensinos, mas o ensino geral dessa parábola já foi dito no verso 9. Lucas fazia muito isso, ele colocava já o sentido daquela parábola para facilitar, porque a parábola é uma história, uma ficção, é uma história que Jesus cria para ilustrar uma verdade. Então nós precisamos respeitar a verdade que está sendo dita ali. A verdade é que importa e não os detalhes da parábola. Não importa se é um fariseu, se é um publicano orando. Não importa. O que importa é que a oração de um e a oração de outro exemplificam a verdade que está sendo dita no verso 9 do capítulo 18 de Lucas, que é: a parábola foi contada por Jesus para ensinar sobre aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano para ir contra esse pensamento que havia entre os que estavam ali ao redor dele, alguns dos judeus que estavam ali, que se consideravam melhores, desprezavam as outras pessoas, se consideravam mais merecedores da graça e do amor de Deus do que outros. E aí Jesus contou uma parábola para ir de encontro, para bater contra essa ideia. Então eu preciso ter conhecimento da ideia que Jesus quer ilustrar para eu poder entender a parábola.
Outra parábola conhecida, a parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10 de Lucas, no verso 25, Lucas 10, de 25 a 37, é uma outra parábola que tem um ensinamento por detrás. E eu estou citando ela porque, por exemplo, alguns autores antigos da mesma corrente de Orígenes interpretavam essa parábola de uma forma muito diferente. Eles pegavam a parábola e faziam uma interpretação totalmente alegórica. Eles diziam, por exemplo, que o, o homem que desce, que desce a estrada e que é atacado, ali é uma figura de Adão, que aqueles salteadores que o atacaram era o pecado, era a queda do homem, ali simbolizava a queda do homem, e aí os que passam por ele, o intérprete da lei, o levita, que é a antiga aliança, não podem fazer nada para salvar o homem que está caído, mas aí vem o samaritano, aquele que não está vinculado aos judeus, à antiga aliança, aquele que está acima, e esse bom samaritano é interpretado como uma figura de Jesus. Esse homem pega o que está ferido no chão, caído, limpa suas feridas, cuida dele, coloca-o na hospedaria, que eles interpretavam como sendo a igreja. E aí, aquelas 2 moedas que são dadas para pagar a hospedagem são o batismo e a Santa Ceia, os 2 sacramentos principais. E aí, quando o samaritano diz, cuida dele que eu voltarei, ali já é uma analogia da segunda vinda de Jesus, quando ele vai voltar e receber a sua igreja. Enfim, é uma interpretação, gente, totalmente fantástica. Eu concordo que se você pegar a parábola em si, dá para montar esse tipo de construção que eles fizeram, porém não é essa a intenção do texto. Jesus não contou essa parábola com essa intenção. Lembre-se que a parábola ela começa com uma pergunta: quem é o meu próximo? Na verdade, começou com uma pergunta anterior: como é que eu faço para ir para o céu? E aí Jesus diz, tem que amar o próximo. E aí o intérprete da lei, ele pergunta, e quem é o próximo? Quem é esse próximo? E aí Jesus conta a parábola para definir quem é o próximo. Ele vai dizer para aquele homem, olha, o próximo é o que usou de misericórdia com ele. Aquele que foi misericordioso com o que estava caído no chão, ele foi o próximo. Então, o samaritano foi o próximo. O próximo é aquele que eu rejeito, porque judeus e samaritanos não se davam bem. O próximo é, inclusive, aquele que eu sou inimigo. Então, ele está tentando definir o próximo. Jesus está contando essa parábola para redefinir as relações que estavam ali sendo colocadas. A pessoa está querendo entender, para eu ir para o céu, eu tenho que ter uma boa relação com o meu próximo. Jesus está levando para aquele homem, para a pergunta daquele homem, uma ampliação maior do entendimento de próximo, porque o judeu só entendia que próximo era o outro judeu que nem ele. Então, esse é o sentido original da parábola, e eu estou citando um exemplo de interpretação alegórica que foi feita na história da igreja em cima dessa parábola, e que corrompe o sentido original da parábola. Por mais bíblica que essa interpretação alegórica possa parecer, ela apaga totalmente a intenção de Jesus ao contar a parábola. A intenção do autor, que é o próprio Cristo aqui contando a história, é mais importante do que qualquer exercício especulativo que eu faça em cima da parábola. Por isso, gente, que é importante nós entendermos os gêneros literários. A parábola, ela não é uma metáfora qualquer. A parábola é uma metáfora direcionada, ela tem uma lição, ela tem um ensino para ser trabalhado por detrás dela. O Apocalipse, ele não é um texto metafórico qualquer, ele está fazendo
uma crítica, ele está colocando em xeque a sociedade, ele está também levantando as promessas messiânicas. Eu não posso ler o Salmo como eu leio uma bula de remédio. Salmos são poesias, salmos são expressões do coração humano em direção a Deus. É o homem falando a Deus, dos seus anseios. Por isso que quando eu entendo o salmo como uma poesia, como uma oração humana, que parte do coração do homem em direção ao Senhor, eu entendo porque no salmo existem, por exemplo, salmos de vingança, salmos de maldição, onde a pessoa amaldiçoa a vida de outro. Eu entendo isso como expressões do sentimento humano e não como doutrina a ser aplicada na igreja. Por isso, tenha atenção com cada gênero literário, tá bem? Então, eu quero terminar essa aula de hoje, tá bom? Só fazendo aqui uma breve recapitulação dos três princípios de interpretação bíblica. O primeiro princípio que a gente tem que lembrar é o da analogia da fé, ou seja, a Bíblia ela se auto-interpreta. A gente não pode esquecer desse princípio, tá? A Bíblia ela é interpretada por si mesma. Ela não precisa de um outro livro com uma outra autoridade para interpretá-la. Ela não precisa de um livro profético da profetisa X ou Y ou Z, ou do profeta tal, ou do anjo tal, para interpretá-la. Ela tem autoridade em si mesma para se auto-interpretar. Ela não necessita de uma revelação complementar. Ela não necessita de um livro de apoio. Ela não precisa de um outro tipo de revelação que seja uma espécie de ferramenta de interpretação dela. Ela se auto-interpreta. Ok? A outra regra que a gente precisa lembrar é a regra de conhecer o ensinamento geral da Bíblia. Você precisa entender o ensinamento geral da Bíblia, do livro e do texto que você está lendo. Entenda o ensinamento geral. O que é que o autor está querendo tratar naquele texto que você está lendo? Se você está lendo um capítulo de um certo livro da Bíblia, qual é o tema geral do livro? Qual é o tema central do capítulo? São coisas que precisam ser sempre compreendidas por nós, para respeitarmos o contexto, respeitarmos os distanciamentos e podermos assim fazer as interpretações corretas. E por último, o que nós estamos falando até o momento aqui é que a gente precisa ter cuidado com os gêneros literários da Bíblia. A Bíblia coloca-nos diversos gêneros literários, dos quais nós temos que entender e respeitar a forma de lê-los. Cada um tem uma maneira de ler e de interpretação. Uma poesia se interpreta de um jeito diferente de uma carta doutrinária. O livro de Apocalipse eu interpreto de uma forma diferente do Evangelho. Uma parábola não pode ser interpretada do mesmo jeito que um salmo, um provérbio e por aí vai. A gente precisa discernir essas diferenças literárias da Bíblia para poder fazer a leitura correta. Na próxima aula, eu quero fazer um exercício prático conosco de estudo bíblico. Nós vamos tentar pegar toda essa teoria que nós vimos aqui hoje, a gente vai tentar aplicar num estudo. Digamos que a gente selecione um capítulo da Bíblia e diz, não, vamos estudar esse capítulo e como é que eu aplico tudo isso que a gente falou aqui de uma forma mais prática, certo? A intenção da próxima aula é a gente encerrar com essa proposta de um estudo bíblico prático, que você possa pegar, através desse exercício, alguns princípios e depois continuar você mesmo exercitando em casa, no seu estudo particular, no seu devocional, no momento em que você se coloca para conhecer mais a palavra, tá bom? No mais, gente, Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.